peixe, olha o peixe. Muita gente quer comprar. Olha o peixe, olha o peixe. Pescaria no mar. Olha o peixe, olha o peixe. Encontraria patroa. Peixe fresco de água doce. É isso aí, Chocolate, a banda lá da Vila Maria. Estamos aqui na continuação do nosso programa, no segundo bloco. Thomas Roth, maravilhoso, que vocês viram agora na Jabuticabeira, né, Thomas? Como tem história. Que delícia. Como tem história, Paulinha? Como tem história? Mais de 300 composições de sucesso. Não é impressionante? Imagino, é um fenômeno, né? Paulinha, você já conhece, uma atriz incrível, uma bailarina incrível, uma modelo maravilhosa. É nossa sócia já, né? Tá sempre aqui com a gente. Sempre um prazer. E a Carol, uma empresária maravilhosa, ela de Monte Sião, né, Isso Carol? mesmo. A roupa dela é incrível, inclusive esta aqui é dela, Isso né? mesmo. Um tricô maravilhoso, tanto do inverno como de verão, são peças incríveis. É difícil ser empresária bonita desse jeito que você é, Obrigada. comunicativa, é muito difícil. Na verdade, assim, eu faço o que eu gosto. Então, cada dia mais é um desafio e cada dia inovando, né? Então, para mim é muito gratificante e eu trabalho, assim, com muito amor, muita dedicação. Então, é um prazer, sabe? É muito prazeroso. É um trabalho, mas ao mesmo tempo é um hobby, sabe? Quando a gente faz com amor, passa logo, a gente nem sente que é um trabalho, né, doutor? É assim, e é ótimo quando a gente descobre a nossa vocação e a gente começa a fazer o que a gente gosta e ganhar dinheiro fazendo o que gosta ainda. Nossa, olha que gratificante que é. Doutor Igor, melhor neurocientista do Brasil, está aqui com a gente hoje, né, Thomas? Vamos falar um pouquinho do cérebro agora, que depois a gente quer falar um pouco de sexo hoje, né? Por que? Se animaram, mexendo com o cabelo? Chocolate ficou Fizeram animado até aqui. uma, assim, tô vendo a animação aí. Vamos falar um pouquinho de cérebro, doutor, o cérebro que envelhece. O que causa o envelhecimento no cérebro? Lu, uma série de fatores, alimentação, falta de atividade mental, podem estar associados a doenças como o Alzheimer, né, que é uma doença que está acometendo aí tantas pessoas no mundo afora. E eu quero até dar uma nova informação para as pessoas. Descobriram agora, lá nos Estados Unidos, esse ano, uma nova demência que eles acreditavam ser Alzheimer. Algumas pessoas eram tratadas por doença de Alzheimer e nenhum tratamento tinha efeito. E eles descobriram que essa é uma nova doença, não é doença de Alzheimer, chamam isso de síndrome de Leite. Então é uma nova demência que está acometendo pessoas acima dos 70 anos, tem todos os sintomas do Alzheimer, né, mas não responde ao tratamento. Então não sabe ainda qual o motivo, por que ela se instala, mas a neurociência está ativa tentando desvendar mais esse mistério. Sobre a doença de Alzheimer, as dicas que ficam mantenha uma vida o mais próximo do saudável, atividade física, atividade intelectual, para tentar minimizar a chance da doença. E tem uma coisa que eu li outro dia, Thomas, que eu achei demais, eu já se entusiasmei, foi com joguinhos. Que as pessoas que jogam esses joguinhos gostosos do celular evitam o Alzheimer, é verdade? Isso, mas se você aprendeu esse joguinho, ele já não serve mais, tem que migrar para outro. Não adianta ficar a vida inteira, porque o nosso cérebro acostuma com aquilo. Quando você aprender a dirigir, você coloca uma concentração muito grande naquilo, um ano depois você já dirige sem pensar em pisar no acelerador, aquela tarefa você já assimilou, ela já não tem mais aquele efeito positivo, você tem que ir para um novo desafio. Entendi. Então, quando eu vejo que eu não consigo mais passar a fase, que está difícil, eu mudo o jogo. Não, aí é que você deveria insistir. Ah lá, ele não fica contente com nada, viu? Aí você tem que insistir até passar a fase. Quando você passar a fase, você vai ficar fácil. Aí já não serve mais. Você tem que ou ir para outra fase ou ir para um novo Mas eu jogo. passo 100, 150 fases, eu vou passando. É que chega uma que é duro. É essa que você tem que ir. Aí eu vou no Google ver como é que faz. Não ajuda. Nesse caso, o Google atrapalha. Ô, doutor,
E qual é a diferença? Por exemplo, o homem tem mais Alzheimer que a mulher ou a mulher tem mais Alzheimer? A mulher tem bem mais Por Alzheimer. quê? Qual é a diferença no cérebro? Acredita que o cérebro do homem seja mais bem protegido pelo hormônio testosterona. O hormônio talvez tenha esse impacto protetor no cérebro do homem, mas ainda é um mistério, é uma suspeita isso ainda. Mas as mulheres têm mais doença de Alzheimer. Posso fazer uma pergunta? Deve o tempo todo. Porque você está me sugerindo uma coisa, quer dizer, é super falado isso, que exatamente, quanto mais você exercitar seu cérebro, você, de certa forma, retarda o envelhecimento minimiza. Exatamente, de todas as formas. Mas, ao mesmo tempo, se fala muito da necessidade do ser humano de ter um espaço para ócio, para seu descanso, seu relaxamento. Como é que é esse equilíbrio aí? Nesse caso, entra as férias, o Thomas. O indivíduo trabalha 11 meses, precisa de para fazer toda a higiene mental, para zerar novamente, inclusive para o cérebro ficar mais criativo. É durante o descanso que o cérebro tem os insights. Todas as grandes descobertas da humanidade foram feitas quando o descobridor estava descansando. O Albert Einstein estava deitado numa rede, o Isaac Newton estava sentado embaixo do pé de maçã, a maçã caiu sobre a cabeça dele. Então precisa do descanso, nem 8 nem 80, precisa de atividade mental sim, e bem intensificada, mas precisa do descanso também. Entendi. Doutor, o ambiente de trabalho é um ambiente que favorece o Alzheimer na pessoa? Olha, eu não posso afirmar isso, mas se a Senão pessoa... todo mundo para de trabalhar. Se a pessoa vive numa situação de estresse constante, isso pode ser um fator que predisponha a doença de Alzheimer, sim. E existe, assim, além de uma atividade física, existe algum tipo de exercício para o cérebro? Então, que a pessoa possa fazer todos os dias, ou então a todo momento, se possível? Falam muito sobre um exercício que chama de neuróbica, que é você fazer as atividades com os olhos fechados. É você fazer, por exemplo, você escova os dentes com a mão direita, escovar o dente com a mão esquerda, pentear o cabelo com a mão que você não tem dominância, para você forçar novas conexões no seu cérebro e você intensificar as conexões cerebrais que são as sinapses já existentes. Isso pode ajudar ou minimiza a instalação da doença. Pessoas que falam uma segunda língua, a doença é retardada em 5 anos. Pessoas que tocam instrumentos musicais, a doença também é retardada em 5 anos. Então você precisa ter atividade intelectual e atividades que você não faz no dia a dia. Esse negócio de fazer tudo com a esquerda é um exercício que eu aprendi também, eu faço. Escovar o dente, essas coisas. Nem tudo dá para fazer com a esquerda. Agora, você toca algum instrumento, Thomas? Toco, violão. Então você tem chance. Violão de aço, ukulele, esses instrumentos de cordas. E você, Paulinha? Eu tocava teclado. Tocava, mas tem que continuar tocando, porque eles que agora tem que eu tô exercitar assim. vendo. Mas eu tive a mesma situação que você. Começou a ficar muito difícil. Quando era uma mão, era ótimo. Juntou duas, eu falei. Isso chama-se beijo, preguiça, tchau. né, doutor? Bom, Paulinha, é aí que você tem que insistir até o seu cérebro assimilar aquela nova informação. Você vai ver que depois de um tempo vai ficar fácil. Sempre está se desafiando, pelo que eu percebi, né? Tem que ser, o cérebro precisa ser desafiado. Essa é a palavra E a gente correta. acha que só nasceu para aquilo que a gente já consegue fazer. Fácil. Quando diz a pessoa, não nasci para isso. Isso não. Todo mundo consegue fazer qualquer coisa e ser bom em qualquer área. Todo mundo. Agora, se a pessoa diz para ela mesma que ela não consegue, aí ela não consegue mesmo. Então, a pessoa, ela é dona do seu próprio destino. E os alimentos? Existe algum tipo de alimento que favoreça o não Alzheimer no cérebro? Eles estão associando também ao excesso de carboidrato na alimentação. Então existe uma teoria nos Estados Unidos que trata a doença de Alzheimer como o diabetes do tipo 3 ou o diabetes do cérebro, que é a resistência que o cérebro tem ao carboidrato, ao açúcar, de tanto que a pessoa ofereceu uma alimentação rica em carboidrato. Então, países como o Brasil, onde o consumo de carboidrato é muito alto, tem um risco de liderar o ranking de doença de Alzheimer. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde.
por conta do excesso de carboidrato e de açúcar. Mas tem um tipo de alimento que favorece? Tem algum tipo de alimento? Isso, o carboidrato, as massas, você consumindo ela diariamente, ela pode predispor o indivíduo a ter a doença de Alzheimer. Então, o ideal é você retirar o excesso de carboidrato e açúcar da alimentação. Então, mas o que eu estou falando é o seguinte, não tem um tipo de alimento que combata o Alzheimer? Olha, você come isso que você nunca vai ter Alzheimer? Não, não existe. Existem teorias. Por exemplo, tem a tal da dieta cetogênica, que é a base de gordura. E você retira todo o carboidrato da alimentação e introduz gordura da alimentação. Isso faz com que o cérebro se reoxigene. Mas é uma teoria, não tem nenhum trabalho científico dizendo que, faça isso, se alimente dessa forma que você não vai ter Alzheimer. Infelizmente ainda não tem como afirmar isso. Entendi. Posso fazer uma pergunta, Lu? O diretor faz sinal o tempo todo pra gente, a gente não entende o que ele está dizendo. Você entendeu o que ele quis dizer, não? O que o diretor quer? Poderíamos mudar de assunto. Mas nós estamos fazendo o nosso programa, na boa, falando de sério. O diretor quer que mude de assunto. 12 minutos de Alzheimer, eu já estou ficando quase. Já está com mal de Alzheimer? É que são informações que as pessoas que têm tendência, elas precisam saber, né? Isso é importante. É importante, é necessário. Você, por exemplo, que não joga nada no celular, você já tinha que pegar um joguinho, ficar lá treinando, que isso é bom pro cérebro, Claro né? que é bom. Você Sim. quer que fale de sexo? Nós vamos falar de sexo daqui a pouco. Olha o peixe aí, olha o peixe. Distraído, né? Agora o diretor mandou mudar de assunto, nós vamos mudar de assunto, vamos falar de sexo agora, né? Conforme a gente já prometeu no começo do programa, tem muita curiosidade pra gente falar. Se você fala sobre sexo com a sua esposa, você falando já de cabelo, você ia responder. Falo de sexo com minha esposa e eu acho que é uma coisa absolutamente natural, necessária, acho importante que o casal discuta as coisas todas, seja claro, transparente. E na verdade, essa questão sexual acho que tem que ser discutida abertamente, acho que tem que ter aula de educação sexual nas escolas. Eu também acho. Se discutir com os filhos abertamente. Eu sempre conversei abertamente com minhas filhas sobre sexo, dei a elas a liberdade para que elas entendessem
que isso, primeiro, é uma coisa natural do ser humano, faz parte da nossa vida, que infelizmente muitas vezes as pessoas pintam com conotações negativas, sujas, etc., que é uma bobagem, é do ser humano, é orgânico, e eu acho fundamental, eu acho importante conversar. É importante, né, doutor? Isso. Conversar e fazer também, porque as pessoas andam só conversam, andam falando bastante e andam fazendo. Não é? Então, tão importante quanto o diálogo, as informações sobre, é o casal praticar sexo. Porque os casais estão muito intensificados em ganhar dinheiro, em prosperar, em viagens, e estão esquecendo do sexo, que é um momento onde a relação se fortalece entre o casal. Agora, conta pra galera aqui, conta pro Thomas, por que o homem não consegue falar durante o sexo? Por que a mulher gosta de falar e gosta de ouvir? Por que o homem não fala? Já tem uma dúvida aí, né? Tem um posicionamento que o homem não gosta muito. O posicionamento sexual que é conhecido por papai e mamãe, os homens não gostam muito porque ele fica de frente para a mulher e a mulher quer que ele converse. E o homem não gosta de conversar, principalmente nesse momento aí. Mas por quê? Porque o homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então o homem, por exemplo, não consegue, alguns conseguem, claro, não são todos, mas a maioria não consegue, por exemplo, dançar e conversar ao mesmo tempo. Se ele vai conversar, o cérebro dele fica todo focado na conversa e os pés param. Se ele está dançando, a parte da fala para. E a mulher gosta na hora da relação sexual, ela gosta de conversar. O homem já tem um problema ali se ele conversar. E se a mulher conversar, dependendo do que ela conversa ali, o orgasmo vai muito mais rápido. Então o homem precisa se concentrar em outras coisas para o orgasmo não ser tão rápido. Isso também não é regra, né, Thomas? Eu ia dizer isso, né? Não é regra. Tem alguma técnica aí? Não é regra, né, Thomas? Mas tem alguma técnica? Alguns homens têm algumas técnicas. Um amigo meu, por exemplo, diz que pensa em futebol naquele momento para o orgasmo não ser tão rápido. Mas aí não tem risco de broxar? Porque começa a pensar outra coisa e até esquece o que está fazendo. O pior é que tem, né? É um risco que corre, porque se concentrar demais, a maior parte dos homens tem um orgasmo muito rápido. Se ele se concentrar demais, depende do que a mulher fala para ele, aquilo intensifica, vai rapidinho. Né? E aí, se pensar em coisas demais, pensa, por exemplo, no ambiente de trabalho, que é extremamente estressante. Quando pensam que não, nem foi. Né? Aí tem que começar tudo de novo. Olha como o universo masculino é difícil também, vocês meninas. É difícil. Por que A maneira do homem dar uma segurada. Homem tem que ter o microfone. A maneira do homem dar uma segurada para não ir muito rápido no orgasmo, pensar na dívida. Pois não, mas aí pensar na dívida, mas aí ele entra na dívida e não volta mais. Aí aí acontece o que a Paulinha falou. O que, Paulinha? Aí, E doutor, muita gente assim tem receio em relação ao sexo anal. É saudável? É uma coisa assim? Porque muita gente acaba aqui evitando, né? Às vezes por um receio. Olha, eu não sou especialista dessa área para lhe dar informações técnicas, mas eu ouvi um especialista falando o seguinte: você conversou com seu parceiro ou sua parceira, é válido para os dois? Então faz bem. Não é válido, tá? Ao invés de agradar, está desagradando um ou outro. Aí eu acho que deve ser evitado nesse caso. Mas aí, de casal para casal. E eu vi uma pesquisa uma vez que diz que o sêmen ele é um antidepressivo para as mulheres. Isso é verdade? Não tenho essa informação. Eu já ouvi outras dicas. Já ouvi, por exemplo, o rapaz que fala assim, não, o sêmen evita câncer de mama. Eu falei, são tudo chaveco. Isso foi um homem que inventou, né? De repente é um chaveco. Nunca ouvi isso, nem dentro da área da biomedicina, que é uma área que estuda muito isso. Mas de repente é um chaveco. Fala assim, você está meio triste, eu tenho o antidepressivo para você. Talvez a sacada seja mais essa do que científica. Sem dúvida, eu acho que a coisa, independente das diferenças cerebrais masculinas e femininas,
O diálogo é fundamental, né? Claro. A primeira pergunta que a Lucimara fez, se você conversa sobre sexo, eu acho que isso é absolutamente necessário para que os dois se entendam sexualmente, se entendam afetivamente. Imagina a pergunta que ela fez aqui sobre o sexo anal, se não há um diálogo. Então, A mulher gosta de fofocar até nessa hora. A mulher quer falar, quer ficar falando. tem hora também para fofocar. A mulher tem uma tendência a conversar, né? Melhor. A área da fala da mulher no cérebro é 23% maior do que a área da fala no homem. Isso deve dizer alguma coisa. Eu quero ir até o nosso auditório aqui, que eu quero agradecer a presença dessa galera que veio aqui, do Marcos Henrique, da Josiane Dalvino, Fafi Romanovski, Vanderlei Rodrigo, Luciana Donati, Paulo Savati, o Bona, o Robson Andreola e a Lalinha da Fashion Lalinha. Dá o microfone ali, cara, vamos lá. Gente, obrigada pela presença, vocês são incríveis, viu? Deixa eu falar um pouco. A Lady Dati, aqui é a bota da Lady Dati. Lalinha, hoje ela... Gente, tudo bem? Tudo bom? Obrigada pela visita, viu? Obrigada. Ó, a Lalinha veio do Rio Grande do Sul, que é a terra dele também, veio para nos visitar hoje. Isso. Né? Eu tenho usado seus modelos, tem feito sucesso. Você tem arrasado muito, hein? Você tem gostado? Tem gostado? Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a você. Seja pelo carinho. bem-vinda, seja bem-vindo, viu? Lady Dati aqui, companheira de viagem. Ai, esse vestido é de Lalinha Fashion também, né? Olha que bonita que ela Olha tá. só, que Parece linda. uma menininha, né? Não tá linda? Tá linda. Hoje eu tô usando o tricô. Tricô que é da minha amiga Carol também, lá de Monte Sião. Né? Aí vai mudando um pouquinho. Então nós vamos pro break rapidinho, a gente já vai... olha o peixe, cara! Olha o peixe, e a gente olha o peixe, pescadinho. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui pra minha galera, no nosso momento beijo. Nada como mandar um beijo hoje para Flávio Prado, né? Lá da Gazeta. A Eliana de Lima, nossa amiga querida. O Claudinho e o Wagner, lá da agência Talentos Brilhantes, que são nossos amigos, né, Thomas? Roberto Carmona, Márcio Bernardes, toda a galera da Rádio Transamérica. E claro que, com todo respeito, um beijo pro nosso querido Rodrigo Maia, que tanta força deu para a nossa reforma da Previdência, né? E vamos lá, doutor, a gente tinha acabado de perguntar aqui por que o homem, o orgasmo do homem é muito mais rápido do que o da mulher. Essa e outras variações que tem diferença entre homens e mulheres são explicados por conta da evolução. Nossos ancestrais, lá na África, o homem primitivo na África, ele tinha uma série de problemas para resolver. Entre eles tinha os animais selvagens, que o homem era o alimento desses animais. Então o homem precisava se reproduzir com sua parceira na savana africana, um ambiente extremamente hostil, e se o orgasmo masculino fosse demorado, isso seria crucial ali entre a vida e a morte, tanto do homem quanto da mulher. Então, o orgasmo do homem é rapidinho, para quê? Ele se encontra com a mulher, tem um ato sexual, ele consegue colocar o seu sêmen no interior da mulher, isso de forma bem rápida, e a perpetuação da espécie consegue acontecer de forma plena a partir daí. Se fosse demorado, estaria em risco tanto a espécie, assim como o homem e a mulher daquele período. Por isso nós trazemos isso até hoje. Eu entendi que é a mulher que se dane, então, é isso? Ele tem pressa, ele tem que fazer não sei o quê. Eu não entendi isso, doutor? Ele fertilizava e acabou. E dane-se, né? Dane-se o resto. Não, essa era a ideia, né? A ideia. Mas os tempos mudaram. Então, hoje nós vivemos outros rumos e isso é um problema. Hoje, muitos procuram especialistas para tratar algo como ejaculação precoce. O homem é rápido demais. Ele é rápido demais, mas ele tem que ter a consciência que a mulher não é. Isso. Naquele momento... Carol sorriu agora. Naquele momento, a perpetuação da espécie falava
muito alto. Hoje a espécie está garantida. Somos 7 bilhões de seres humanos na Terra. Quantos homens e quantas mulheres? É mais ou menos meio a meio, né? Tem uma relação de idade. Quando é jovem tem mais homem, mas na terceira idade, por exemplo, tem muito mais mulheres. As mulheres vivem muito mais que os homens. Média de 8 a 10 anos a mais as mulheres vivem a mais que os homens. Por quê? Um dos detalhes é o sistema imunológico feminino. É mais bem desenvolvido. A mulher tem mais células de defesa no organismo do que o homem. Isso é um dos fatores que justifica. Outro, o hormônio testosterona predispõe o homem a doenças cardíacas. Então, é muito mais comum infartos, doenças como o AVC. O estresse é uma doença do século, né? Mas o estresse, o ser humano precisa, já sabe lidar bem com o estresse. O problema é que as pessoas não conseguem fazer planejamento, como por exemplo, trabalhar 11 meses e descansar o 12º mês. As pessoas não querem fazer isso, as pessoas não tiram férias porque acham que é desnecessário. E as férias é um excelente período para o indivíduo reorganizar todo aquele estresse que se acumulou ao longo do ano. Me enrolou, mas não falou, né? Eu sinto, faz anos que eu não tiro férias, e eu sinto isso claramente, eu sinto o estresse muito maior hoje em dia, exatamente porque eu estou há muitos anos sem férias de 30 dias, coisa desse tipo. Ô Tomás. E esse estresse faz com que diminui tudo, né, a vontade sexual. Isso, inclusive. Olha, eu não vou querer cantar de galo aqui, fica chato. Essa parte está bem resolvida. Tá bem? Não precisa nem de aditivo, é isso? Tá que nem o presidente? O presidente disse que não tem aditivo, não, maior. O presidente disse que não precisa de aditivo, que é com ele mesmo. Fala, Paulinho. Doutor, eu queria saber se tem alguma coisa que faz o homem perder o desejo na hora do ato sexual. Porque as mulheres se preocupam tanto, né, com o corpo, com a celulite, com a esquerda. Mas aí tem um detalhe também, né, doutor? As mulheres se preocupam tanto, mas não para os homens, né? Elas se preocupam para as outras mulheres. Mas eu conheço... Para as outras. Para o homem, ela mas eu conheço mulheres que não conseguem ter relação com a luz acesa, se sentem... mal, às vezes porque não estão com aquele corpo no padrão que é estipulado pela sociedade. Ela mesma. Mas tem alguma coisa também, ela não está afim de estar com a luz acesa. Olha só. É mais gostoso no escuro. Sobre o desejo masculino ou não, isso, claro que isso é variado, não existe um livrinho de receita, mas eu já ouvi muitos homens falando sobre, sabe aquela dança sensual que a mulher faz naquele período pré? Os homens falam, puxa, eu não curto aquilo. E as mulheres gostam de fazer aquilo, faz bem para elas, para eles não faz bem. De repente alguém está assistindo e fala, não, eu gosto que a minha esposa dance ou faça, sei lá, uma striptease, né? Mas o número... chega a tirar o desejo? Porque acha engraçado. Aí se acha engraçado, o clima foge, né? E o clima precisa permanecer quente, né? O homem, ele é muito visual. A mulher, ela é mais auditiva. Se você quer instigar a esposa, você precisa falar no ouvido dela. E aí o homem tem algumas técnicas que isso já é natural. Por exemplo, ele engrossa a voz, fala macio. Isso tem um efeito positivo na mulher. A mulher não adianta falar no ouvido do homem que ele não liga. O mais interessante é a mulher que mostra e esconde. E aí ela gera uma série de imaginações no cérebro do homem. Ele para de pensar em todo o resto, ele fica só imaginando o que teria por ali que ela mostrou um pouquinho e escondeu. Mexe demais com a imaginação masculina. O que é bom para apimentar? Olha, uma vez a gente discutiu sobre a pessoa, sabe, o relacionamento deu aquela esfriada, vai fazer uma viagem para você sentir, para a pessoa sentir falta, sentir saudade de você. E aí depois de, sei lá, uma semana distante, isso dá uma nova química, uma nova reoxigenada na relação, sabe? Porque as pessoas ficam muito na mesmice, faz daquele jeito, e aí não tem nenhum tipo de imaginação. Quando acontece isso, vai para a Europa fazer compras, 10 dias você volta tudo melhor, inclusive a relação. Mas quem é duro, não consegue ir para nem Itu? Aí faz o quê? Aí tem que ir. Vai Sorocaba, né? Vai para Sorocaba. Vai
pra Sorocaba, vocês têm saudade? De Monte Sião. Monte Sião. Pra Monte Sião é bom, tem bastante coisa bonita lá, coisa boa lá. Faz a pergunta que você quer fazer. Doutor, assim, o orgasmo realmente é o momento mais prazeroso da relação? Eu não sei dizer se é o mais prazeroso, mas é o ápice da relação. Mas eu até diria que o período onde você começou a se relacionar e o orgasmo, esse período de expectativa, eu diria que esse é o momento mais prazeroso da relação. A expectativa de como vai ser, de como é, e se vai ser legal. E aí tem o orgasmo. E o orgasmo é uma sensação ímpar, né, na relação. Confirma tudo que aconteceu ali pra trás. E uma coisa importante também, o pós, né? Claro. Não é simplesmente orgasmo, tchau, virou de lado, não te conheço. Essa, a coisa do afeto, do carinho, continuar, acho que faz todo sentido para uma relação dar certo. Né? E, doutor, tem mulheres que choram na hora do vai e vem ali, e tem homem que chora depois. Qual é, hein? Eu já ouvi falar sobre dor de cabeça, né? O chorar para mim é novidade. Mulher tem dor de cabeça antes do sexo. Homem tem dor de cabeça após o sexo. A dor de cabeça é diferente em homem. Mas tem homem que chora, mas dá arrependimento. Porque tem homem que se arrepende depois do sexo. A mulher é difícil se arrepender, ela sabe o que ela quer, não é isso? Se o homem não fez a escolha certa, quando tem o orgasmo, toda aquela manta que estava na vista dele foge e ele toma ciência da realidade. E aí ele se arrepende se ele não fez a escolha certa. Mas isso eu acho que tem idade, né, Thomas? Isso que ele está falando acontece com um garoto, 20 e poucos anos. Não, acontece com homens. O homem que está na pista, ele pega geral aí. E se ele eventualmente não pegou aquela que agrada, que tem as características que lhe agradam, seja qual for a característica, isso pode ele pode se arrepender depois. Mas as mulheres nunca se arrependem, porque quando ela chega no ato sexual, ela já fez todo um estudo antes, inclusive com a ajuda das amigas. Nós somos racionais. Entendi. Então, não dizem que as mulheres são emocionais? Olha a Paulinha dizendo que são emocionais. Nós já visualizamos todo o campo, Exatamente. analisamos. Mas na hora do sexo também você é emocional? Não, né? Na hora do sexo, Peguei salve-se você quem agora, hein? puder. Deixa eu dar um recadinho aqui, eu já volto, tá bom? Chocolate Spam, uma empresa 100% brasileira que há mais de 80 anos oferece produtos com qualidade e tradição que marcaram a infância de tanta gente. Quem não conhece os produtos da Pan? O pão de mel, o granulado, as moedinhas de chocolate, Pop Pan. Você já conhece o Psiu? É uma bala de goma de morango coberta com o mais puro chocolate ao leite. Uma delícia. Se você ainda não provou, não sabe o que está perdendo. Experimente. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Chocolate Spam, o doce sabor da infância. Você encontra em supermercados, padarias, mercearias e nas lojas da Pan. Psiu. Agora é Pan. Vamos lá, venha, Carla, distribuir chocolate Spam. Esse é o novo Psiu da Pan, você conhece? Conheço. É um lançamento, viu? É uma delícia. É muito gostoso, né, Flávio? Obrigado. Paulinha? Ai, que delícia. E agora eu vou conversar com a chefe Lili Aguiar para saber qual é o almoço que ela vai oferecer para vocês, que são os nossos convidados hoje. Tá legal? Olha o peixe, chocolate, presta atenção. Olha o peixe, e a gente vem comprar. Olha o peixe, pescadinha do mar. Olha o peixe, vem comprar minha Olha que linda que ela tá. Melhor momento do meu mês. Linda, que mesa maravilhosa. Sempre Lili Aguiar, nesse capricho. O que nós temos para os nossos convidados hoje, Lili? Hoje eu trouxe uma salada verde com várias folhas diferentes, né? Alface, rúcula, agrião, Tudo de bom, tomatinho, tomatinho, cereja. cereja. Fiz um arroz branco bem soltinho, temperado, tá uma delícia.
um picadinho de carne, que isso aqui tá uma tentação. Eu fiz um picadinho de carne só com cenoura e vagem. Nossa. E coloquei um pouquinho de cebolinha em cima, tá muito Nossa, bom. totalmente saudável. esse. Saudável. Inclusive a Cida falou que vai pegar a receita pra fazer. Nossa, que delícia pra gente, né? E eu fiz uma farofa também, ela tem farofa, ela tem pão, farofa de mandioca, né? Ela tem pedacinho de pão pra ficar bem crocantezinha. A torradinha. Uma torradinha pra acompanhar, um suco de abacaxi. O suco para acompanhar pode ser de outros tipos ou Pode, só de pode. abacaxi? Não, pode. Se quiser uma bebida alcoólica, pode? Pode também, pode. vinho? Vinho pode. Vinho é bom. É que abacaxi, ele é digestivo, né? Ah, então é como a chá verde também, que se costuma tomar junto com a refeição para ajudar na digestão. Entendi. E quem quiser essas delícias da Lili Aguiar, procura você onde, Lili? Chefe Lili Aguiar. Todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, é Chefe Lili Aguiar. É só você chamar, ela vai aí e leva essas delícias, né? E para encerrar, vamos mostrar o prato pronto já, né? Olha que lindo, né, Lili? É assim que serve o prato. É assim. Tá bom. Um capricho. Vamos embora servir os nossos convidados? Bora lá. Bora, então. Bora lá. Então, olha aqui, ó, a chefe Lili Aguiar, Tudo bom? nossos convidados. Hoje ela trouxe um almoço maravilhoso, né, Lili? Sempre, né? Conta pra Com carinho. eles, conta. É uma salada verde, depois vai vir um picadinho com arroz e farofa. No capricho. E o picadinho, tem outro picadinho aí. O picadinho é de Ao picadinho com cenoura e vagem. só. A Nidspur é saudável. Galera, olha, eu fiquei tão feliz com a presença de vocês. Muito obrigada, Paulinha, pela sua presença. Essa menina incrível, tão linda, né? Maravilhosa. Madeline, obrigada pela sua presença. Lalinha, obrigada, que veio do Rio Grande do Sul para nos visitar. Estou muito feliz. Lady Dash está escondida ali. Carol, um abraço grande para Monte Sião, viu? Obrigada. Monte Sião. Doutor Igor, sem palavras, né? É sexo, é sexo. É. Eu tava na cozinha só vigiando a conversa. Mas foi boa, não foi? Sexo é uma coisa que todo mundo gosta. Tem tanta coisa para falar ainda de sexo, nós não falamos do trisal, hein? Nós precisamos da próxima vez falar do trisal. Falar do trisal, que agora tá na moda, né? Eu ouvi falar. Tá na moda agora. Ouvi falar, não tem Mas nada sou a ver com neutro, isso. né? Precisamos discutir sobre isso. Thomas, muito obrigada. Estou muito feliz, foi um presente ter você com a gente. Você tem tanta história gostosa, uma pessoa incrível, uma pessoa absolutamente do bem. Tem todo o nosso carinho e respeito. Obrigada, viu? Eu que agradeço muito. Obrigada de Uma honra. coração, tá? Obrigado, parabéns. Galera, sábado que vem tem mais, às 12 horas. Boa tarde, galera do bem. Boa tarde, Brasil! Olha o peixe, olha o peixe. E a gente vem comprar. Olha o peixe, pescadinha do mar. Olha o peixe.